O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a vida eterna. Querido ouvinte, hoje eu quero conversar com você sobre essa grande bênção do Evangelho, a vitória sobre a morte. Em Cristo nós temos vitória, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna, a fé nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, nesse Deus único, nesse Deus eterno, que enviou Jesus, o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, a vitória sobre a morte, a eternidade na cidade santa, na Jerusalém celestial. Jesus fala também em João 5:24 assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, tem a vida eterna, vida abundante, vida abençoada. E o texto tão conhecido de João 11:25, quando Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte física é uma realidade. Chega um momento que a pessoa deixa de viver fisicamente nessa terra, mas existe a vida eterna, existe a vida após a morte. E hoje eu quero levar você a pensar sobre isso. Aonde você passará a eternidade? Porque somente com Jesus nós temos a vitória contra a morte. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 53. Esse capítulo é conhecido como o capítulo da ressurreição. Pois esse corpo mortal, físico, precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que a Escritura diz: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder? Tragada foi a morte da vitória, a vitória da cruz, a vitória do Calvário, a vitória do Senhor Jesus. Olha Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Ele pagou um alto preço naquela cruz, ele aniquilou, ele destruiu aquele que tem o império da morte, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Um dos maiores medos do coração do homem é o medo da morte, mas em Cristo nós temos vitória sobre a morte. Isso é uma esperança, como Paulo fala lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, no versículo 7, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pela graça nós somos salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida, somos herdeiros de Deus e temos essa esperança da vida eterna, a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Aí Paulo fala algo interessante em 1 Coríntios 15, também no capítulo da ressurreição. Ele diz: olha, se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está apenas aqui de ter uma vida abençoada. A nossa esperança maior é a vida eterna. É receber aquela doce palavra do Mestre, como ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vida eterna, vida abundante.
Em Apocalipse 20, no versículo 6, a Bíblia diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte já não tem poder contra eles. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Sacerdócio real, nação santa, na cidade santa, na Jerusalém celestial, onde Cristo, o Rei da Glória, reinará para sempre. Então hoje, essa pequena reflexão, eu quero que você tenha dentro do teu coração a pergunta do jovem rico. O jovem rico, lá em Marcos 10, 17, ele disse: Senhor, o que hei de fazer para ter a vida eterna? A vida eterna é essa: é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Anote isso aí na sua Bíblia, João 17, 3. O que farei para ter a vida eterna? Devo entregar a minha vida a Jesus. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E vai beber dessa água cristalina do rio da vida, água da vida que corre do trono de Deus, e quem bebe dessa água jamais terá sede. E essa água fará uma fonte para jorrar até a vida eterna. Vitória sobre a morte, ressurreição. Essa é a bênção maior do Evangelho do Reino de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pare e pense, muito mais Deus vai falar ao seu coração. E a mensagem abençoando a sua vida, edificando a sua fé, você pode compartilhar ela à vontade aí nas redes sociais. A vida eterna é essa: crer em Deus como único e verdadeiro e no seu Filho Jesus, a quem Ele enviou. Vida eterna, vitória sobre a morte, ressurreição, em nome do Senhor Jesus.